Sejam muito bem-vindos ao programa Dialogando com a Psicopedagogia, uma produção realizada pela Clínica de Psicopedagogia do Centro Universitário INTA-UNINTA, em parceria com a Rádio Universitária, projeto de extensão do curso de jornalismo do UNINTA. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o e-book A Voz que Transforma, a oratória como caminho de autoconhecimento, uma obra que nos convida a refletir sobre a potência da fala, da expressão e do encontro consigo mesmo por meio da oratória. E é com grande alegria, que eu recebo hoje aqui no podcast Dialogando com a Psicopedagogia o professor Nilson e autor também do e-book que eu acabei de citar. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. É um prazer tê-lo conosco para dialogarmos sobre essa temática que, para mim, ela é inspiradora, ela é muito importante e necessária, não só nos dias de hoje, mas sempre. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo lugar de fala, para falar sobre a fala, A fala que é uma característica exclusiva do ser humano. Somos os únicos animais que têm a capacidade de falar, de se comunicar pela fala. Então, qualquer oportunidade que a gente tenha de enfatizar a importância dessa habilidade, dessa característica exclusiva do ser humano, é sempre bem-vinda. Que maravilha. O professor Nilson, ele é professor de História e também autor do e-book. E hoje, professor, você trabalha na educação à distância aqui no Centro Universitário, não é isso? E também é acadêmico de Direito. Que maravilha. Então, professor Nilson, o que motivou a escrever esse e-book? Boa pergunta. Eu cresci vendo pessoas boas silenciar por conta do tal do medo de falar, de se expressar. Medo não externo, mas uma emanação de uma condição interna da pessoa. Que aí, para apontar causas para isso, a gente tem que ver vários fatores, como culturais, sociais, econômicos, inclusive, Então, são uma série de elementos que podem criar, não estou dizendo que é uma regra, mas que podem criar travas no momento da comunicação e impedir do ser humano expressar aquilo que é mais nato, aquilo que é mais natural e sagrado, que é a fala, a comunicação. Muito bem. E aí, eu era uma dessas pessoas, Sim. E, complementando a pergunta, eu toda a vida gostei de escrever. Desde a época de adolescente, aquelas cartinhas românticas e tal, gostava de fazer poesia. E quando eu me deparei com a real necessidade de ter que falar, ter que me expressar, ter que falar para as pessoas sobre mim, sobre o que eu quero, então eu me deparei com dois caminhos, que era de aprender, de estudar e produzir alguma coisa, unir o útil ao agradável. E uma vez que você consegue descobrir uma coisa nova, um conhecimento, você não consegue ficar com ele só para você. A vontade é de compartilhar. E é justamente nessa interação que a gente aprimora e vai não vencendo o medo, porque a gente não pode vencer o medo, porque ele é inerente a nós, é a nossa característica. Mas a gente aprende a conviver com ele a partir do momento que a gente atribui significado diferente a esse sentimento que a gente chama de medo, que não é medo, é um indicador. Muito bem, interessante. E, professor, no livro, você destaca a voz como um caminho para conhecer a si mesmo. Como a oratória, ela pode revelar aspectos internos que muitas vezes nem percebemos? Pois é, a oratória é uma arte, ela não é uma ciência, O próprio Aristóteles coloca isso muito claro no livro A Retórica. Mas é uma arte que está aí desde o começo do mundo, desde que o mundo é mundo, que existem pessoas. A oratória, a capacidade de comunicação por meio da oratória é um fato. E à medida em que a gente aprende a expressar o que está dentro de nós, o que está na nossa emoção, relacionado com o psicológico, com a razão, a gente começa a experimentar um estado de espírito diferente, à medida em que você começa a organizar pensamentos e externalizar isso de forma coerente, clara e com resultados,
Isso te leva a um estado de espírito mais elevado, né? Um estado que na filosofia o pessoal chama de alegria. Sim. A alegria, que é algo ali próximo da felicidade ou uma causa da felicidade, né? De acordo com alguns pensadores, a felicidade é o objetivo final de todo ser humano. Afinal de contas, tudo que a gente faz é para buscar a felicidade. E no momento que você encontra uma ferramenta que te possibilita a desenvolver algo que já é nato em você e que te causa alegria, então isso é uma transformação na vida da pessoa. E a oratória é essa ferramenta. A partir do momento em que você começa a entender algo que é em você, você começa a se conhecer a si mesmo. É um processo de reflexão em que você se encontra, e à medida que você se encontra, você manifesta o resultado desse encontro que você tem com você mesmo. E no âmbito da aprendizagem, isso é fundamental. Que explicação, viu, professor Nilson? Uma explicação que fez, né, com que assim, eu refletisse até na minha própria conduta, na minha oratória. Muito interessante. E, professor, medos e inseguranças ao falar em público, nós sabemos que para muitos isso é muito normal. E um dos maiores desafios de quem busca melhorar a sua oratória são os medos e inseguranças. Como você orienta, né, as pessoas a enfrentarem esses bloqueios? Professor, tem um autor, não sei se ele é norte-americano, chamado Mark Twain. Ele é um autor, filósofo e também um excelente orador. Eu já vi alguém comentando sobre ele, que ele falou uma vez que no campo da comunicação existem 2 tipos de pessoas: o mentiroso e o que tem medo na hora de falar. Ou seja, o medo é universal, é normal. O que eu aconselho é que a gente comece a refletir, a pensar sobre esse medo, não como um inimigo, mas como um indicador interno, um indicador psicoemocional que está ali do teu lado. Ele é a construção de toda a nossa história, a nossa trajetória de formação enquanto pessoa, né? À medida em que nós entramos nesse mundo, a gente já entra numa plataforma pronta, configurada. A gente só tem que nascer, né? Já tem um nome pronto, já tem uma cultura pronta, uma religião pronta, um sistema político de governo pronto, está tudo pronto. Sim. E esse processo de configuração que a gente vai experimentando, ele vai construindo muitas versões de nós mesmos. Eu costumo dizer que o passado são o resultado das muitas versões de nós. E em alguma dessas versões acontecem traumas, acontecem feridas, e essas versões ficam lá, escondidas, mas não deixam de se manifestar quando tem oportunidade. E no momento em que a gente é colocado diante de uma situação que estimule a manifestação dessa versão da pessoa, aí então a gente não entende. Aquela versão ali, ela está gritando para ser resolvida, mas só que o nosso racional entende como algo ruim, como algo perigoso, e aí a gente foge. Quanto mais a gente foge, mais aquela coisa se manifesta e a gente acaba não conseguindo resolver. Então, né, é enfrentar mesmo. É enfrentar, né? Porque historicamente o homem lutou para sobreviver. Sim. Né? É a questão do lutar ou fugir. Né? A questão é sobrevivência. E, curiosamente, quando você se posiciona diante de um público, porque eu costumo falar que as pessoas não têm medo de falar em público. Sim. Em público todo mundo fala. A gente fala no shopping, fala na rua, fala aqui na praça de recreação do UNITA, fala na sala de aula. Verdade. O medo, ele surge quando você vai falar ao público. Exatamente. E essa diferença de preposição faz toda a diferença, porque quando o público está controlado, selecionado, ele está direcionado para você, Isso. O teu inconsciente não se vê diante de uma plateia, ele se vê na selva diante de uma manada de leão querendo atacar. E aí é onde ele vai falar que é perigoso. E aí o corpo começa a manifestar todas aquelas características como se você tivesse fugido realmente de um predador. Verdade. A boca seca. E se você pensar bem em que circunstância a boca seca, a saliva vai embora? Quando você está cansado, você está fugindo, correndo, né? Isso. As pernas ficam mais pesadas, um outro sintoma, o coração bate mais forte, a respiração ofegante. Então são todos sintomas de uma fuga. E aí é isso que a pessoa precisa entender. Ressignificando, atribuindo um significado diferente, isso não é uma verdade absoluta, é uma forma de entendimento. Porque a gente tem que parar de trabalhar com as verdades absolutas, né? Existem verdades e verdades que são utilizadas, transformadas em plataforma de conhecimento para que a gente possa atuar naquele cenário em que a gente atua, né?
Eu costumo falar que a teoria da relatividade do Einstein não é uma verdade absoluta. Sim. Entretanto, ela funciona muito bem para aquilo que ela foi pensada, né? Verdade. Então, assim, a gente cria essas formas de se relacionar com aquilo que a gente não pode vencer, né? E aí eu puxo um pouco para o pensamento estoico, né? Que lá eles têm a ideia de que aquilo que você não pode controlar não é motivo da tua preocupação, né? E aí a gente vive ali, todos nós vivemos movidos por duas forças. Aquela que dá o que a gente quer e aquela que nos livra do que não queremos. Então, nós estamos sempre nessa dimensão dualística. Aí, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se fortalecer e a se relacionar melhor com aquilo que a gente considerava uma trava, um empecilho para a realização de algum projeto, no caso da oratória. Que explicação incrível, maravilhosa, dada por você, professor Nilson. Eu tenho uma amiga que ela diz assim: Leia, eu vou fazer uma fala, ela usa esse termo, eu vou fazer uma fala em um lugar que, assim, só estou pensando como... Quando eu penso que aquelas pessoas são pessoas que ela conhece, mas que, segundo ela, são muito críticas. Vão estar lá, eu já estou tremendo na base. Aí eu falei assim para ela: olha, esse assunto que você vai falar, essas pessoas que você está dizendo que elas são muito críticas, elas, assim, têm domínio? Não, Leia, não tem. Aí eu, então, vai lá e fala. Vai lá e fala. E... você vai conseguir. Então, eu gosto muito de dar, assim, força para essas pessoas Sim. que precisam falar ao público. Exato. Ao público. Professora, e desculpa, só um parênteses nesse caso, que eu lembrei. Às vezes, o ato de não falar, ele é uma manifestação também de egoísmo. Porque, muitas vezes, a vida de uma pessoa pode ser mudada por uma frase nossa. Sim. Por um abraço, por uma palavra. Até pessoas deixam de cometer o suicídio, às vezes, por uma palavra. Isso! Né? E quem somos nós, para não querer nos expormos, evitar de fazer um bem tão grande a uma pessoa, simplesmente pelo nosso ego, de temer que alguém nos ridicularize de alguma forma. Então, isso é realmente incrível. Um modelo mental que eu costumo exercitar em mim, eu não domino nada, né? É só lutando, tentando, né? É que achar que o que eu sei, as pessoas precisam saber do que eu sei, né? O que eu sei e posso compartilhar é um benefício para as pessoas. Sim. E sempre vai haver alguém que precisa saber do que você sabe, assim como tem alguém que tem o que você precisa saber. Exato. Essa é a relação. Então, se a gente começa a criar essa mentalidade, a gente começa a lidar melhor com essas situações e, naturalmente, a oratória vai fluindo. Quanto ao e-book, ele é um manual perfeito, é bem curtinho, é pequeno, mas ele é intenso, ele é presente do começo ao fim. Legal. Ele trabalha essa questão do autoconhecimento e também apresenta várias técnicas que vão ajudar muito a pessoa que tiver acesso. Eu já comprei o e-book, já li o e-book, inclusive tem até uma questão que eu quero lhe perguntar sobre umas dicas que você dá, né, para a pessoa praticar, para sair melhor na sua apresentação, mas vamos deixar lá para o finalzinho, tá certo? Eu soube, professor, eu sou assim, uma pessoa muito tímida, meus alunos dizem assim: como é que você é tímida, professora? Ninguém percebe isso, não dá para perceber. Mas, na verdade, eu sou assim, aquela pessoa, sou tímida, mas eu enfrento muito aquilo que eu me propus a fazer. Então, se eu tenho que fazer uma fala em tal lugar, eu vou lá, preparo a minha fala e digo: olha, eu vou mesmo com medo, mesmo com aquela... Não é uma insegurança, né? Não é uma insegurança, mas eu penso muito no que o outro que está ali, que ele não sabe o que eu vou falar, ele está lá justamente para aprender, mas o que é que ele vai falar? Então, o que é que aquelas pessoas, elas esperam de mim? Então, eu vou com isso na minha cabeça. O que é que aquele público espera de mim naquele momento, na minha fala? E isso faz com que eu fique, assim, muito pensativa e procure sempre dizer assim: olha, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Mas, na verdade, nós precisamos melhorar sempre, né? Mas ainda falta essa segurança mesmo, assim.
eu particularmente na minha vida para enfrentar o público. E aí, com essa fala, aí eu lhe pergunto, quais são, assim, as técnicas que você coloca lá no seu e-book para pessoas assim como eu? Pronto. De um ponto de vista bem prático, né? Acho que a parte mais esperada que uma pessoa, quando pega um livro, né, um manual de alguma coisa, é a parte prática que já vai para o resultado, né? Sim. A pessoa não quer nem ver a parte teórica, que é importante também, mas o que eu pratico, já tenho visto muitas pessoas, né, palestras também que eu assisti, li alguns livros a respeito, e que todos falam, a respiração. Sim. Em 4 e 6 tempos, repetições de 3 vezes, né? Você inspira e respira. Inspirar é absorver, né? Sim. Que são os tempos. Tempo você define os tempos, né? Você só tem que cronometrar ali, pode ser 3 segundos, 4 segundos, né? Segura e solta lentamente. A gente faz isso antes de começar qualquer apresentação. Olha. Funciona. E faz de olho fechado, com a mente voltada para o corpo. E começa a sentir apenas você. Legal. Eu estou aqui, eu estou presente, sou eu inteira. Pronto. Isso melhora muito a questão da ansiedade, né? A ansiedade é aquela vontade de já saber o que vai acontecer. O Foucault tem um livro chamado A Ordem do Discurso, e nesse livro ele fala que tem o lugar da fala e tem a ordem do discurso, e quando a pessoa começa o discurso, a vontade é de já estar do outro lado, de já ter passado por aquele processo, né? Porque parece... Pois é, então a respiração é uma das técnicas fantásticas, maravilhosa, que ajuda muito. A meditação também, tem a Mindfulness, né, que inclusive é uma meditação adotada na TCC, na Terapia Cognitivo Comportamental. É milenar essa meditação, que é a meditação da presença. Sim. Né? E aí ela é interessante porque no momento em que você está praticando ela, não importa o quanto a mente divague, ela não deixa devagar. Se divagou, tudo bem, chama ela de volta, sabe? Você não enfrenta, você apenas aceita como é. E você acaba atingindo um alto nível de controle, de autocontrole mesmo, né? O coração reduz os batimentos, a respiração volta ao normal, e aí a gente toca. É um processo contínuo, né? Não adianta a gente fazer uma técnica e esperar atingir a perfeição para poder fazer aquilo que você vai fazer, que é falar ao público, né? Mas entender que a perfeição ela é só uma busca, você não pode atingir ela agora, né? Quando é que você vai ver a perfeição? É quando você chegar no final, olhar para trás e ter a certeza de que você foi intensa em tudo. Ele deu o meu melhor aqui. Então, isso é perfeito. Verdade, professor. Muito interessante. Eu estou assim amando aqui o nosso diálogo e tenho certeza que quem está nos acompanhando também. Professor, vamos dialogar sobre a oratória na vida acadêmica e profissional? Para você, de que forma desenvolver a oratória pode impactar positivamente o desempenho acadêmico e o crescimento profissional dos estudantes e profissionais? Aqui, essa pergunta, quando eu estava rascunhando ela, eu falei assim, olha, isso aqui vai ser muito importante para os nossos acadêmicos, principalmente aqueles, né, que têm dificuldade em apresentar um simples seminário, não é, professor? Verdade, professor. Olha, eu estou na 2ª graduação, eu iniciei psicologia, fiz um período aqui no INTE, acho que em 2022, né? Parei, eu estou fazendo direito, eu vou começar o 4º período agora. Na época que eu estudava história na UVA, teve uma vez que eu fui apresentar. Eu não tinha preparado muita coisa, mas eu estava com um livro, né, para me orientar. E eu simplesmente parei, travei, não deu, acabou. Não conseguiu. Não consegui. Então, é uma experiência muito ruim. E eu vejo ainda hoje, principalmente em função da grande quantidade de meios de comunicação superficial, que impedem que a gente desenvolva a prática da comunicação mais aprofundada. No âmbito acadêmico, há uma carência muito, muito, muito grande de oratória, de capacidade retórica, de compreensão. Sim. No meu curso, que é Direito, né, esse aí nem se fala. Verdade. Tanto é que eu estou organizando para montar um grupo de estudos sobre oratória no próximo semestre lá para o pessoal.
E tomara que dê certo e vire uma disciplina acadêmica, né? Que é fundamental. Mas a oratória, ela tem que ser exercitada no âmbito acadêmico, porque o aprendizado, ele acontece através da interação. Sim. Ouve e fala. Há alguns estudos que dizem que nós absorvemos 20% daquilo que nós ouvimos. E no dia seguinte a gente só tem 30% daqueles 20%, né? Mas quando nós falamos, quando nós ensinamos, nós retemos 80% daquele conhecimento. Porque quando nós estamos falando, nós estamos focados 100%, a mente não divaga, você está com o cérebro a 100% para explicar aquilo que você está se propondo a explicar. Então a oratória, ela possibilita esse exercício, né? Nas apresentações de trabalhos acadêmicos, a oratória é fundamental. Quando se fala oratória, fala também em retórica, que é a mesma coisa. A retórica é a capacidade, Aristóteles deixa bem claro que a retórica não é um instrumento de mau caráter, né, de enganar. Não é. A retórica é uma ferramenta que constrói um discurso com caráter, emoção e razão. Ou seja, com credibilidade, os 3 princípios lá do ethos, o pathos e o logos, né? Ethos, que é a credibilidade, a autoridade que muitos falam hoje nas redes sociais, inventam tudo. E esse é um problema porque as pessoas vivem meio que de aparência mesmo, né? Na rede social você mostra só o que você quer, né? Só mostra o que você quer, você corta os vídeos, você edita, e agora com a IA nem se fala. Verdade. E aí as pessoas veem aquilo e é também uma ferramenta negativa para o jovem de hoje, porque ele vê aquilo, aquela coisa perfeita, e ele começa a se comparar, né? Outra dica fuja das comparações, né? Cada um de nós tem uma identidade, cada um de nós tem seu próprio molho, tem seu próprio encanto. Sim. Você só precisa despertar o que já há em você, né? Então, no âmbito acadêmico, a oratória é uma ferramenta indispensável para garantir também a aprendizagem. Com certeza, muito interessante a sua colocação. Professor, e com relação à prática diária da oratória, o que você recomenda como prática simples para quem deseja desenvolver uma fala mais confiante e autêntica? Pronto, estudo. Nada substitui o domínio do conhecimento. Eu posso ter a maior habilidade de conversar, de me comunicar, de transmitir uma ideia, mas se eu não tiver o conhecimento, a base ali, aquilo que eu quero comunicar, eu posso até comunicar, mas eu vou comunicar com superficialidade. Sim. Então, a leitura é fundamental, dialogar com os autores dos livros, né? À medida em que eu leio em voz alta, eu sempre leio em casa e leio em voz alta, né? Para eu ouvir a minha voz, isso é fundamental. E eu gosto de leituras um pouco mais clássicas, que tem uma linguagem mais rebuscada. É mais difícil, mas te obriga a se desenvolver a capacidade da fala, aumenta o vocabulário, né? Hoje em dia as pessoas são muito pobres em termos de repertório. Isso. Né? A questão da fala está muito limitada, né? E isso impede até de você formar um raciocínio lógico, com sentido e expressar. Às vezes você até tem a ideia na mente, mas não consegue externalizar, não consegue transmitir, comunicar. Sim, muito, muito bom, viu? Ótimas dicas aí, professor Nilson. Bem, e para finalizar, você poderia compartilhar algumas experiências marcantes de transformação sua que ilustre o poder da oratória como ferramenta de autoconhecimento e também, né, seguindo aqui na mesma linha, fale aí sobre o seu e-book, quem desejar, aonde encontrá-lo. Pois é, o e-book, como eu já falei, é um resultado de aquilo que eu já gostava de fazer, que era escrever, com esse novo momento que eu comecei a estudar para valer mesmo em 2019 para cá, né? A questão da oratória, a questão da retórica. Quando começou a fazer o curso de Direito ou já já gostava, né? Já gostava. E, assim, um momento que marcou muito para mim foi quando eu estudava ainda na UVA, né, na Faculdade de História, onde eu vivi uma crise existencial terrível. Todo mundo, isso é praticamente unânime, todas as pessoas, aquelas grandes figuras, né, que a gente vê e admira, eles passaram por algum momento na vida de grande impacto, né? O Anthony Robbins tem um livro chamado Poder Sem Limite. Ele fala que as pessoas às vezes precisam de um grande impacto, catastrófico mesmo, para poder dar algum significado à vida, ou negativo ou positivo, né? Então, eu tive esse momento, nessa crise de existência, e foi mais ou menos, eu cheguei até a trancar a faculdade durante um semestre, e aí, mas eu saí disso com um aprendizado, né? Eu saí de lá com um poema na mão, né? Um poema que sintetiza todo aquela
aquela experiência que eu tive. E a partir dali eu comecei a me interessar mais sobre mim, né? Porque falar é mais sobre identidade do que sobre técnicas ou estratégia, né? Quando você começa a refletir sobre quem você é, além do CPF, né? Além do que a imposição social diz para você ser, sim, você começa a se libertar de muitas coisas, né? Não no sentido de se rebelar contra o mundo, mas no sentido de aprender a conviver com mais autoridade e mais liberdade. Então, esse foi um dos momentos que deu assim, uma guinada, um start para um novo nível da minha vida. Aí eu tive alguns outros percalços no meio desse período todo, mas basicamente foi isso. Em 2018, tive outras experiências negativas, foi quando eu me dediquei para valer, para estudar essas coisas, e à medida que eu fui aprendendo, porque tem livros que você lê hoje, você tem um entendimento. Você lê daqui a 10 anos, se ele realmente é um livro de conteúdo bom, você tem um novo entendimento. Por quê? Verdade. Não é o livro que mudou, foi você que mudou. Isso. Né? Uhum. Então, de 2018 para cá, eu tenho uma percepção muito melhor da fala, da comunicação, da oratória, do que eu tinha lá na época da faculdade. Da faculdade de História. Uhum. Então, esses 2 momentos foram interessantes e eu considero como assim, os marcantes nessa jornada. Que interessante. Você falando, né, sobre o que lhe marcou, né? Então, eu lembrei em 2012, né, quando eu fiz o mestrado, que finalizei em 2014, e aí depois desse tempo eu fui dar uma lida na minha dissertação. Uhum. E aí eu falei assim, gente, como é que pode? Eu escrevi isso aqui mesmo, né? Para você ver como essa percepção ela vai mudando de uma forma. E agora você falando, olha, como é interessante mesmo. Aí eu falei assim, bem, se fosse hoje isso aqui, eu não escreveria. Exato. Escreveria outra coisa, usaria outros autores. Mas é muito interessante, né? O que o processo de aprendizagem faz, né? Em nossas vidas. Isso é maravilhoso. Né? Nós não podemos parar nunca, né? A gente é um ser em construção, né? Sim. Sempre está aprendendo. Não tem estaticidade no universo. Ou você está indo ou está voltando. Você não para. Uhum. É isso. Sim, e o e-book? Quem se interessar, como é que faz? Mas o e-book, ele está na Hotmart, né? Tem o meu Instagram, Antônio Nilson Gomes, Antônio Nilson Gomes 007, é só isso, Antônio Nilson Gomes 007, é isso. No meu Instagram tá lá o link, né? Quem quiser acessar. Se procurar por Nilson Gomes, vai encontrar. Já encontra. Eu encontrei rapidinho, viu? Rapidinho eu encontrei. É muito bom, não é porque eu escrevi, eu mesmo aprendo com ele, eu leio de vez em quando e eu aprendo com ele. Tem vezes que eu tô lendo, caramba, como isso aqui é interessante, muito, né? Interessante. Então a leitura constante é um exercício, né? O cérebro é que nem os músculos, ele precisa estar sendo exercitado constantemente. Quem tiver interesse, não vai fazer um mau negócio. Pronto, então nós estamos aqui encerrando, né, esse momento, né, de fala muito interessante sobre o seu e-book. E aí você ainda tem um espaço para suas considerações finais. Pronto, eu agradeço pelo convite, né? É uma oportunidade que eu tenho de exercitar minha oratória também. Sim. Ninguém é perfeito. Perfeito do latim é feito até o fim. A gente só vai ser perfeito quando chegar no fim, né? Isso. Então ninguém quer chegar no fim agora. Não. Né? Então, agradeço a oportunidade aos que nos assistem ou que irão assistir. Né? A oratória é uma ferramenta maravilhosa e indispensável, não só no meio acadêmico, mas em qualquer circunstância da vida. Né? Portanto, procure pesquisar sobre isso, entender mais do poder da fala. Afinal de contas, a fala é o maior instrumento de poder que existe. A fala começa e termina uma guerra. E se você sabe usar bem as palavras, dificilmente você terá muitas dificuldades para superar seus desafios. Que legal, olha, muito obrigada pela disponibilidade, viu, professor Nilson, de estar conosco nesse momento. Bem, nós vamos agora ao momento Você no Dialogando com a Psicopedagogia. E o recadinho de hoje vem da Gleiciane, do curso de Fonoaudiologia. Ela contou que ama o nosso programa. Um abraço, Gleiciane, e continue acompanhando o Dialogando com a Psicopedagogia. E agora chegamos ao nosso momento da reflexão da tarde, pensado com muito carinho para vocês.
E essa é hoje, na verdade, eu trouxe uma frase. Para nós pensarmos. Às vezes, o que transforma não é o que ouvimos, mas o que finalmente entendemos sobre nós. E para ver esse e outros episódios dialogando com a psicopedagogia, basta acessar o canal Uninta Oficial pelo YouTube. E para ficar por dentro da grade da Rádio Universitária, nos acompanhe pelo Instagram @jornalismouninta. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. Obrigada, professora.